Graça e paz, meus prezados irmãos e meus queridos amigos. Volto a este lugar para partilhar com os irmãos e amigos mais uma das mensagens provindas da Palavra de Deus. E espero que essa mensagem sirva para o seu crescimento, para convencer alguns dos seus pecados e para nos ajudar a aprender a maneira certa de como nos portarmos diante de Deus, a fim de adorarmos o seu nome, a fim de que o nosso culto seja aceito por Ele, a fim de que as nossas petições sejam escutadas e sejam respondidas por Ele. A palavra de Deus nos ensina como fazer isso. O próprio Deus nos orienta de como fazermos isso. O texto que eu quero ler, queridos, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, conhecidíssimo nosso. Eu vou ler apenas o versículo 29, e é a segunda parte, quando Jesus Cristo diz: "E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim." Tudo quanto eu sei na minha vida e tudo quanto você sabe na sua vida, você aprendeu de alguém. É possível que a uma certa altura da vida você passe a ser alguém que ensine a outra pessoa. As pessoas costumam aprender conosco alguma coisa. Nós mandamos os nossos filhos à escola, colocamos os nossos filhos para aprender uma profissão, alguma coisa que possa lhes ajudar a, de alguma maneira, ganhar a vida, mas nós sempre aprendemos com outras pessoas. E me ocorre, nesse momento, o pensamento de que, ao frequentar a escola, eu aprendi, por exemplo, a maneira certa de me referir a autoridades, quer fosse pessoalmente ou através de um ofício, através de algo que era escrito, datilografado naquela época. Hoje nós usamos o computador para fazermos os nossos documentos, mas existe a forma certa para nos dirigirmos às pessoas, e para que as pessoas possam dar ouvidos àquilo que nós estamos falando. Nós nos referimos a alguns como excelentíssimo Senhor, nos referimos a outros como magnífico reitor, ilustríssimo Senhor, prezado Senhor, e há outros tratamentos quando nós começamos a fazer os nossos documentos. Existe a maneira certa de nos vestirmos para fazermos uma entrevista de trabalho, por exemplo. A maneira correta de nos vestirmos para irmos diante de um juiz, numa corte. Não podemos ir de qualquer forma. Não podemos chegar lá de qualquer maneira. Para tudo isso existe a maneira certa de fazermos, de falarmos, de nos vestirmos, de nos comportarmos diante das autoridades. Pode ser que a gente nem concorde com isso. Às vezes a gente acha isso muito chato. Mas existe um protocolo, existe uma maneira correta para nós nos dirigirmos às pessoas. Eu me lembro que uma vez eu vi uma juíza pedir que uma advogada que estava diante dela pleiteando uma causa para um dos seus clientes se retirasse para se vestir adequadamente, a fim de voltar diante da corte e apresentar assim o seu caso. É um tanto quanto estranho isso. Mas existem as formas certas de se fazer quando nós queremos nos dirigir à autoridade. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. As roupas precisam ser adequadas, não podem ser rasgadas, não podem ser amassadas,
não podem ser sujas, você tem que estar bem calçado. E se é assim que funciona entre os homens, se os seres humanos que assumem posição de autoridade exigem que nós nos portemos de certa forma, falemos da maneira correta, como manda o calendário, da forma como nós nos educamos, para nos dirigirmos corretamente às autoridades, imagine os senhores, como é que nós devemos nos portar diante do nosso Deus. Os sacerdotes recebiam as orientações corretas e sérias para que eles pudessem chegar diante do Senhor para apresentar os seus sacrifícios, as vestes corretas, o momento correto, a forma correta, o sacrifício correto para o tipo de pecado que eles estavam pleiteando o perdão de Deus. Deus orientou desde o Antigo Testamento de como se portar diante dele quando se iria fazer uma petição por alguma coisa. Era tão sério que se não se levasse em conta isso, as pessoas podiam morrer. Existem exemplos bíblicos do Antigo Testamento de pessoas que morreram. Os filhos de Arão, por exemplo, lá em Levítico capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz que eles apresentaram diante de Deus fogo estranho. Deus não reconheceu o que eles estavam fazendo por causa da sua atitude. E há quem diga que os filhos de Arão chegaram diante de Deus bêbados para oferecer alguma coisa diante do Senhor. E Deus os exterminou ali mesmo, porque eles não cumpriram o que havia sido determinado pelo Senhor, a forma certa de ir diante do Senhor para oferecer o que eles precisavam oferecer. Os filhos de Eli passaram e tiveram a mesma sorte. Aconteceu a mesma coisa. Samuel escreveu dizendo que os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram ímpios, se portavam de qualquer maneira, eram sacerdotes, eram filhos de Eli, e por isso eles vinham da linhagem dos sacerdotes, mas eram homens que não levavam a sério aquilo que eles estavam fazendo em nome do povo diante de Deus, se portavam como verdadeiros ímpios. O seu coração não era correto diante do Senhor. E você vai ler lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, dizendo que esses homens eram ímpios. A maneira como eles se portavam diante dos cerimoniais que o povo de Deus prestavam diante do Senhor. Os cerimoniais que eram observados fielmente pelo povo. O povo levava a sério, mas aqueles homens, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não levavam a sério. Finalmente Deus tirou a vida desses homens. No capítulo 4 de 1 Samuel, versículos de 5 a 11, o versículo 11 fala que eles morreram. Deus permitiu que a vida desses homens fossem ceifadas por causa da leviandade com que eles assumiam o seu ministério e a sua vida. Meus amados, é o Senhor quem prepara o seu povo adequadamente para que o seu povo se aproxime dele para fazer o que precisa ser feito, para prestar uma adoração. É o Senhor quem prepara o nosso coração, é o Senhor quem prepara o nosso espírito, para que ao chegarmos em culto diante dele, o façamos em humildade, com sinceridade de coração. Não adianta as pessoas mostrarem uma cara diante do Senhor, lá no meio do culto, quando seus corações não têm nada disso. Uma coisa não reflete a outra.
Por isso mesmo a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz assim, que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Há uma incoerência. Não estamos dessa forma fazendo, nos portando da forma como Deus nos orienta a nos portarmos na sua presença, com santidade, com temor, com o coração compungido por causa das nossas necessidades, dos nossos pecados diante de Deus. Precisamos estar diante do Senhor devidamente vestidos, com vestimentas espirituais, vestimentas de santidade. A linguagem precisa ser uma linguagem transformada, pura, coerente, com um coração de fato transformado, como manda as Escrituras Sagradas. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Os lábios falam de um coração transformado, cheio de temor e de tremor diante do Deus Todo-Poderoso. Não pode ser de qualquer maneira, meus amados irmãos. Nosso Deus havia orientado o seu povo a se comportar da maneira correta na sua presença, quando se apresentassem diante dele. A respeito das ofertas, o Senhor orientou muito bem o tipo de animal que podia ser trazido, como esses animais eram para ser imolados como sacrifício no Antigo Testamento. E de repente o povo estava fazendo de qualquer maneira, de qualquer forma, não estava levando em consideração o seu Senhor, estava desprezando e virando as costas para o Deus da sua salvação, o Deus da sua vitória, o Deus que havia tirado o seu povo com mão forte, com braço forte da escravidão do Egito. Agora em Malaquias, no capítulo 1, esse povo está trazendo para as ofertas qualquer tipo de animal, um animal coxo, um animal cego, um animal que não serve para nada. E Deus diz assim: experimenta fazer uma coisa dessas com o governador de vocês. Será que ele vai aceitar isso da sua parte? Experimenta trazer um animal cego, coxo, doente, enfermo, trazer como uma oferta para o seu governador. E por que vocês fazem isso comigo? Que tipo de reação se espera de um Deus que é santo e que espera a santidade do seu povo quando nós oferecemos para ele o que há de pior e de qualquer forma e de qualquer maneira, como se Deus não existisse? Meus amados irmãos, Deus nos manda fazer a coisa certa. O desafio de Deus para o seu povo é: anda na minha presença e seja perfeito. E é bom que a gente entenda que ser perfeito nesse sentido não é ser igual a Deus, porque nós não podemos ser igual a Deus, nunca seremos igual a Deus, nunca seremos qualquer outro ser além de seres humanos. Fomos feitos seres humanos, viveremos como seres humanos e morreremos como seres humanos. Mas Deus diz: andai na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é cumprir a missão para aquilo que eu fui alcançado. Quando nós somos alcançados por Deus e Deus transforma o nosso coração, Deus nos transforma para apresentarmos ao mundo uma mensagem de esperança. Só quem tem esperança pode pregar esperança. Para apresentarmos ao mundo uma mensagem de salvação, só quem é salvo pode falar em salvação. Só quem crê em Jesus Cristo e o recebe como Senhor da sua vida é que pode apresentá-lo como Senhor e Salvador da humanidade. É isso que Deus quer de nós. Perfeição é cumprirmos a missão para aquilo para o que nós fomos alcançados. E Deus diz: ande na minha presença e seja perfeita. Apresentar as ofertas defeituosas diante de Deus é simplesmente virar as costas para a sua santidade. É simplesmente olvidarmos os seus ensinos e esperarmos que Deus não faça coisa nenhuma. Deus reage sim contra aqueles que não levam em
em consideração, que não respeitam, não honram o seu santo nome. Então não se apresente diante de Deus de qualquer forma. Não se apresente diante de Deus de qualquer maneira, com qualquer roupa, de sandalhão, com as unhas dos pés cruzando para baixo, como se Deus fosse qualquer um ou qualquer coisa. Coloque o que há de melhor, faça o que você tem de melhor, mesmo que seja alguma coisa simples, mas que seja muito bem tratado, muito bem cuidado, para que você vá honrar, glorificar e adorar o seu Deus. Deus não está pedindo a você que você entregue todo o seu dinheiro ou toda a sua casa. Deus apenas pede que você dê o seu coração. Filho meu, diz a Bíblia, dá-me o teu coração. Dar o coração a Deus significa render-se a Ele, dar ouvidos a Ele, aprender dele, que é humilde, santo, humilde de coração. E nós iremos encontrar descanso para as nossas almas. Faça isso. Quando se apresentar diante de Deus, faça com alegria. Faça com dedicação. Repita o que diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que eu estou na presença do Senhor. Cheio de convicção de que Deus está lá, que Deus existe, que Deus está presente. E Deus existe e retribui com saúde, com paz, com alegria, com felicidade a todo aquele que busca a sua face com sinceridade para fazer aquilo que Ele mesmo ensina que devemos fazer para honrá-lo, adorá-lo e servi-lo. Como é que vai a sua vida? De que forma você se apresenta diante de Deus? Você se apresenta diante de Deus? Se você se apresenta, de que maneira você o faz? Revista-se da santidade, revista-se da humildade, revista-se de um espírito que se rende ao Senhor, e Ele há de retribuir com bênçãos incontáveis sobre a sua vida. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como é que vai a sua alma? Aprenda de Jesus. Aceite a Jesus. Permita que Jesus seja entronizado na sua vida. E você há de experimentar a paz que o mundo não pode dar. Só quem pode dar a paz verdadeira é aquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor, dá-nos um espírito de humildade para recebermos o que Tu tens para nos dar, a fim de que possamos experimentar alegria e vitória neste mundo e possamos distribuir por onde quer que a gente vá a alegria e a paz que só o Senhor Jesus Cristo pode dar à minha vida e à vida de todos quantos abrirem os seus corações para Ele. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.